conquista, a união, a força e as riquezas de um povo que mantém viva as tradições de sua bela história, seja na música, na dança, na maneira de expressar a sua fé ou no ato de cultivar a terra. Este povo veio habitar a região serrana do Espírito Santo e a maioria se concentrou nas montanhas de Jequitibá, hoje Santa Maria de Jetibá. Com muito trabalho e dedicação, tornaram este o município mais pomerano do Brasil. Mas nem sempre a história foi tão bela assim. Pomeranos, a trajetória de um povo. A Pomerânia, ao longo de sua história, foi palco de inúmeras guerras e batalhas travadas pelos povos vizinhos. A partir do século XII, os conflitos se agravaram quando os dinamarqueses avançaram pelo Mar Báltico contra os poloneses que vinham pelo sul da Pomerânia. No século XIV, a peste devastava a Europa. Segundo estimativas, dizimou 1/3 da população pomerana. O impacto que marcou profundamente a história dos pomeranos foi a Guerra dos 30 Anos, que aconteceu entre 1618 e 1648, travada entre católicos e luteranos. A religião e a política foram os fatores que geraram este conflito. As tropas imperiais confiscaram todas as colheitas e animais para o seu sustento, e as consequências foram rastros de destruição e sofrimento, gerando fome e pobreza por toda a Pomerânia. Alguns anos depois, os suecos, irmãos de fé, desembarcaram suas tropas em terras pomeranas. O que em princípio parecia ser um alívio, logo se tornou um pesadelo. Os suecos agiram da mesma forma que as tropas imperiais. Cobravam o seu sustento da população e levaram a Pomerânia à ruína. Como se isso não bastasse, as tropas imperiais tentaram reconquistar o solo pomerano. Calcula-se que 50% da população pomerana tenha morrido em razão desta guerra. Na segunda metade do século XIX, acontecia a unificação alemã e a população da província Pomerânia continuava em meio à disputa por conquistas territoriais entre a Alemanha e países vizinhos.
Nesta mesma época, a Europa passava pelo processo de industrialização e o surgimento da máquina a vapor, que começou a substituir a mão de obra dos pomeranos, que na sua maioria eram diaristas e trabalhavam para grandes latifúndios. A modernização gerou desemprego e miséria, deixando esse povo sem novas perspectivas para a permanência em sua terra natal. Já no Brasil, a preocupação era com o alargamento de suas fronteiras agrícolas, substituindo a mão de obra escrava pelos imigrantes. Surgira daí, para os camponeses europeus, uma oportunidade de construir uma vida melhor, mesmo que fosse em terras distantes do outro lado do oceano. As guerras, a fome, a miséria e a falta de um pedaço de terra. Talvez pudessem ser estes alguns pensamentos que motivaram os pomeranos a emigrar. Mas nem tudo seria simples como parecia. Muitos não tinham sequer dinheiro para pagar as passagens. O jeito então foi assinar uma dívida de passagem que favorecia o governo imperial brasileiro. Motivados por sonhos e esperanças de ter terra e pão, partiram então rumo à nova terra. Se despedir de parentes e amigos que lá ficaram foi o mesmo que dizer adeus, pois era uma viagem apenas de ida. Não havia mais como voltar. Durante a viagem, que demorava em torno de 2 meses, muitos foram os desafios encontrados, a começar pela comida e a água, que eram de péssima qualidade. Mas nada foi tão chocante quanto ver a morte de parentes e amigos que não resistiam às viagens, sendo lançados ao mar sem um sepultamento digno. A bordo, trouxeram pouca bagagem, mas com certeza na mente muitas dúvidas e incertezas. De qualquer forma, seriam as terras do Espírito Santo a sua eterna morada. A terra natal que ficara para trás estava agora apenas na lembrança. Se valeu a pena deixar a pátria, ainda não se sabia. Só o tempo iria dizer. Os primeiros imigrantes pomeranos chegaram às montanhas de Jequitibá, que para eles logo seriam conhecidas
como a Alta Pomerânia. Esse grupo era de 117 imigrantes que partiram do porto de Hamburgo no dia 27 de abril de 1859, a bordo do navio Eleonore. 2 meses depois, chegaram ao Rio de Janeiro. Para continuar a viagem, embarcaram em outro navio para Vitória, onde chegaram em 28 de junho. A maioria chegou entre os anos de 1872 e 1874. Ao todo, mais de 2.300 pessoas. De Vitória, subiam com canoas pelo rio Santa Maria da Vitória até o porto de Cachoeiro, colônia de Santa Leopoldina. Logo que chegaram, foram alojados em barracões, até que puderam seguir viagem para os lotes que lhes foram designados. Este trajeto teve que ser feito a pé, em caminhos íngremes, cheios de pedras e mata fechada, completando assim a longa jornada para uma nova terra. Hallo mijn vroeg, wat maakt dat zware scholen met ons? Want zoveel staan in zo'n hoge berg. Ik weet niet, of u moest komen. August, machen wir uns die Gewand finden, man so viele Steine und Bier. Was denkst du? Ik denk dat kan je niet meer zien wie het zijn wegen. We gaan jullie nog 2 dagen. Wie moet weer? Kom, Mama, ik wil water drinken. kom maar eens. Het is het bal aan. Waar vinden we ons die land in deze? Macht das hier in dem Wald? Mijn god, dat kan toch niet? In zoveel wald. Ja, dat is hier. Zo zegt hebben. Hans, die land bleef naar onder zit, en mijn hier naar boven zit. En dan Heinrich land, dat is nog weer vooruit. Vroeg, kom eens, we moeten gaan. Dat mooie samen hè? Mooi dan, ja. Ja. Ja, ik dacht, we hadden gauw land hier aan planten. Een huis aan wonen. Hoe kijk eens. Bloos Wald. Wo krijgen we ons land betaald in 5 jaar? Man zoveel Wald. Ja, we hebben niet weer te maken. Wat schon maken? Terug kan niet. We moeten nog aanvangen, zelf terug hier. Vangen aan, houden we een stuk af hier, plannen wat. Zodat we ons van mij uitkrijgen. Ja, is er niet weer bij? Dan moet je gaan, ja. Kom, aan naar uw Peter. We moeten gaan. Mama, ik vind het zo mooi voor je dat huis. Ach, mijn lieve Megge. Ik weet niet. Oh, we komen toch gelijk heen en komen ons uitdrogen.
Os lotes, chamados também de prazos, eram adquiridos do governo brasileiro, mediante compra, cujo valor deveria ser pago em 4 anos. Vai reto! Quem não conseguia quitar o seu lote dentro do prazo estabelecido, perdia a sua terra. Aqui tá bom! Mais um pouco! Em média, os lotes tinham 25 hectares. Os engenheiros responsáveis pela medição nem sempre cumpriam o estabelecido. Tá bom aí! E se não der a distância? Ah, vambora dessa mata, depois aí se vira com isso. Em muitos casos, a medição era feita a olho, fazendo com que alguns lotes de terra só chegassem a medir de 3 a 5 hectares. Pronto, sim, já tá bom. Ainda bem que a gente acabou de medir mais um terreno. Vambora desse negócio, vambora. Por isso, nem todos recebiam a mesma quantidade de terras, sendo que alguns pais de família rejeitaram os lotes que lhes haviam sido designados. Wat denk je? Zo'n klasje land heeft alleen aan mijn familie blijven. O que ele disse? Sei lá, vai saber. Vambora. Wat ga ik nu maken? Hier mag ik een stem voelen. Hier gaan we aan stem. Ik mag ja hier schön even. Ja. Hou je arbeidsgift, kan we berekenen. Maar hier mag ik ja. Hier kan je weer bloed doen afnemen, wat denk je? Ja, daar is wat is er niet. Daar moeten we nog kijken. Bloed luchten. Dit is de boom van hoek. Ja, gaat het zo. O primeiro desafio era derrubar as matas Passou! e construir casas, que na maioria eram apenas um abrigo. Estas deveriam ser construídas de uma certa altura do solo para evitar o ataque de animais silvestres. Muitas mães pomeranas se viram obrigadas a dar à luz debaixo de árvores, sem nenhuma condição de conforto e higiene, por vezes chegando a falecer. A falta de remédios e assistência médica, a febre amarela, as picadas de cobras e de insetos e a miséria foram algumas das situações mais graves que os pomeranos enfrentaram. As dificuldades eram muitas e quase insuperáveis.
Durante anos, os pomeranos procuraram se adaptar à nova realidade. Wees toch! Het ben ik, Hans. Kom eens mee! Een dag. Dag. Wie geht mit dir? So jetzt noch mal sehr schön, aber das ist ja alles so knapp noch, ja? Ik dacht niet dat we ons nou onze reizen zoveel doorzetten, müssen we het doormaken moeten. Ik denk natuurlijk niet denken, aber was schon machen, nu sind wir hier. Hast du de rest van die hotel terechtgekregen, wat er nog hinten bleef de dag? Ja, dat heb ik nu terecht. Als je maar een ganz klein jämlich schoepen, dat heb ik met kokosloof afdekt, dan maar even dief te gaan, ja? En dan wat is er een paar? Ik wil zeggen, wie kunnen een pyramid vinden, een pyramidkrop damit naar huis nemen om eten. Dat ziet zo zwak alles uit. Da ohne mij weer een beetje kruid. Dat een paar, ja, dat is meer klein, dat is meer zo nat. Wie hem slaan kan, komst du mir, help ze mij afhouden. Ja, ik was niet komen. August, dat deed zo doen. In bloos Ja, raak. als je maar dat achter de weg pakken. Binnen zijn dan. Laat maar weg. Além dos problemas com a moradia e o clima estranho, havia ainda a alimentação, que nunca tinham visto antes. Enquanto que na Pomerânia se comia muito peixe e se cultivava cereais e batata inglesa, na Nova Terra tiveram que se adaptar a outros hábitos alimentares, como o kanezek, a carne seca, tão questionado em suas correspondências. A saudade também apertava quando lembravam da terra natal, que tinha paisagens planas e muitos lagos, ao contrário daqui, uma região de montanhas e vales que pareciam intransponíveis. Ach, nee, mijn lijf, Hans, wat kriebelst du zo? Ik deed zoveel deel aan denken. Nou is levend. Nou is land wat alles zo verkeerd afmeten hebben. Nou is land dat we heen laten hebben. Ik dacht dat we hier alles lichten. En nu zijn we hier. Wat gaan we hier nu maken? Ons helpt kein mit.
Da was so viel versprochen alles. Ist wahr, ich denke auch oft an, aber ich bin mir sicher, das Gift alles richtig. Vielleicht kriege ich hier noch ein nicht Pommerland abgebucht. Beate, ich alleine, ohne dich, halte ich das nicht durch. Das Gift auch alles richtig. Ao longo dos anos, os problemas foram sendo superados. O forte espírito de união foi o fator decisivo para vencer todos os desafios que a vida impunha. As famílias se reuniam para conversar e também para trabalhar. Em mutirões ou ajuntamentos, os camponeses realizavam capinas, colheitas e construíam casas. Wie wir rasch machen, wenn das Ball um. Es hat wieder die Balltrecker da. Ich glaube, das rasch fast. No final da tarde, após muito trabalho, geralmente se realizavam festas. Os tradicionais bailes de ajuntamentos, preparados pelas esposas, com muita alegria. Alves, heute ist doch auch schon Tag, weißt du ja? Ja, wenn wir schmal auf See gehen, dann liegt das schöne Haus in Treckerei, ne? Scout, was meinst du, Heini? Wir haben heute al Sodul Abend. Nur wir uns feiern. Was sind wir an? A igreja luterana também foi de fundamental importância, pois, além de o templo funcionar como escola, prestou assistência médica e social por vários anos, por meio do pastor. Ele era considerado um líder muito respeitado e requisitado para solucionar conflitos familiares e também para consolar nas horas de angústia, além de exercer o papel de professor. A grande fé e o espírito de comunhão dos pomeranos fizeram surgir muitas comunidades e a construção de lindas igrejas, com torres altas e sinos enormes que soam entre vales e montanhas. Os pomeranos mantiveram sua ancestral relação com a terra, de onde sempre extraíam a sobrevivência. Inicialmente cultivavam e comercializavam os produtos com os vendeiros da região. Mais tarde, com a vinda dos tropeiros, os produtos, em especial as sacarias de café, eram transportadas no lombo dos burros, passando por caminhos íngremes e depois seguiam de canoas pelo rio Santa Maria da Vitória até a capital da província, Vitória. Comercializavam as colheitas por produtos de primeira necessidade, como sal
tecidos e ferramentas de trabalho. A relação com a natureza também é notória. É comum ver matas preservadas em suas pequenas propriedades. Para os pomeranos, a terra é muito mais que um meio de sobrevivência. É uma referência de vida. Dat land is voor mij zum arbeiden, dat is mijn leven, land arbeiden. Dat land moeten we hier voor ons zum arbeiden, weil je... Wat we hebben daar moeten we ons land opkwijlen, ja. Dat we op arbeiden, dan maken we ons levend met. We alles wat we broken halen, we eten, we daar dag voor dag op arbeiden. Dat is zeer veel, de meeste land hier dit. Alles wat er broken is, kan je dit daar op top arbeiden. Alles wat niet veel, dat kan je weer kopen gaan, maar meest kan je leven in eigen land, ja. Dat is ons levend. We je land, dat heeft goed jeft, dan we arbeiden. Não é por acaso que hoje se tornaram os maiores produtores de hortifrutigranjeiros do estado do Espírito Santo. No ano de 1924, em Santa Maria de Jetibá, os pomeranos construíram à mão, em regime de mutirão, as primeiras estradas de rodagem, o que facilitou a locomoção. Los, ga ik ook de sta aan trainen, heel roepen. Maar kom ons terug hier bij de onderhakken, ja. Je trekt nu naar rood, dan hoor ik mij gaan staan. Ja, dat is heel hard. Quando as primeiras casas começaram a surgir, muitas delas ainda feitas de pau a pique, jamais se imaginaria a dimensão que o futuro município teria. Hoje, olhando para o passado glorioso de um povo que rompeu todos os desafios, se tem a certeza que não seria diferente. O auge desta conquista foi em 6 de maio de 1988, quando Santa Maria de Jetibá se tornava município e começou oficialmente a traçar a sua própria história. Uma data que marcaria para sempre
o povo santamariense. Os pomeranos trouxeram consigo várias manifestações culturais e costumes que são mantidos até os dias de hoje. O casamento pomerano é um dos principais exemplos. Os preparativos costumam começar meses antes. Nos primeiros anos da imigração, a noiva usava vestido preto, como era costume na sua terra natal, com um laço verde na cintura e uma grinalda de murta. O preto simbolizava a morte social, a separação da noiva de sua família, pois quem se desloca de sua rede de parentesco é a mulher. Tradicionalmente, o convite era feito pelo Hortitspira, o convidador, que geralmente é um dos irmãos solteiros da noiva, que saía a cavalo com enfeites de flores e fitas coloridas, levando uma garrafa com cachaça, que também era enfeitada. Quando se aproximava da casa da família a ser convidada, dava o tradicional grito de alerta. Chegando à casa, ele caminhava em círculos pela sala e proferia o convite em forma de versos. Tayo que ela top se arregnou. Viram o Johanna e a misertic schuyo neue bei Worte, wat der 30. Oktober passiert in der Kirche von beide die Bockesmai. Schwer Bulle war der Schlag, alles war sehr hübsch und schmuck. Kommt alle, groß und klein, fort und Mutter, bleibt kein Toast nicht. Schmückt ja gut, aber nicht dadurch, weil der Brutlehrer der wir da hübschste sind. Nun muss ich den Video gehen, ich kann auch sehr viel vom Neuen. Der 30. Oktober wird auf der Autop sein, ob das Hochzeitsfest. Antes de prosseguir, um membro da família apanhava uma fita de cetim ou um lenço no baú para pregar às costas do Hortitspira, simbolizando que a família havia aceito o convite. E oferecia uma gratificação em dinheiro pelo trabalho. Conforme a quantidade de famílias convidadas, esse trabalho levava em torno de 3 a 4 semanas. Também os convidados colaboravam com a família dos noivos. Era costume ofertar uma galinha e um pote de manteiga para ajudar nos custos da festa. Atualmente, muitos casamentos ainda são realizados de forma tradicional, onde na semana da festa se forma um grande mutirão, incluindo parentes, amigos e vizinhos. Na véspera do casamento, antes do nascer do sol,
é erguido um mastro com uma bandeira contendo as letras iniciais dos noivos. À noite, é servida uma janta aos convidados e se realiza o ritual do quebra-louça. Uma senhora da família da noiva ou do noivo atira louças ao chão, fazendo votos de felicidades ao casal. Segundo a tradição, os gritos e o barulho que se segue afugentam os maus espíritos e os cacos trazem sorte para o novo casal. No dia seguinte, acontece a cerimônia religiosa, com a presença de convidados e padrinhos. Logo após, todos seguem com muita animação até o local da festa. Lá, é servida uma farta refeição durante todo o dia. E ao cair da noite, se inicia a tradicional dança dos noivos, com todos os convidados, seguido por um animado baile que normalmente só termina ao raiar do dia. Os pomeranos mantêm vivas as tradições, a alegria e a união que se faz presente nos casamentos ao longo de sua história. A influência brasileira na culinária pomerana foi inevitável. De qualquer forma, eles se mantiveram firmes nos seus costumes gastronômicos, apesar de algumas adaptações. Um dos exemplos é o brood, que na Pomerânia era feito à base de centeio. Aqui tiveram que usar o fubá de milho e misturar produtos nativos, como o cará, o inhame e a batata doce. Também foi necessário se adaptar à maneira de fazer o açúcar. Se na Europa ele era extraído da beterraba branca, aqui tiveram que fazê-lo da cana-de-açúcar. Outra adaptação foi o café, que ocupou o lugar do chá à base de centeio e chicória. Fazem parte hoje da culinária pomerana pratos servidos com batata inglesa, batata doce, o aipim socado, a sopa de macarrão, a carne de frango frita ou ensopada, a sopa de pêssego e o arroz doce. Ainda podemos mencionar o bolo ladrão, biscoitos de nata ou polvilho e várias guloseimas preparadas com frutas da região. O povo pomerano sempre foi muito dedicado à música. É comum a participação de famílias em grupos de canto, de corais e de conjuntos de metais. Dezenas de grupos de metais espalhados pelas comunidades luteranas no Espírito Santo animam os cultos e também se apresentam em festas e eventos. O maior destaque são os encontros realizados anualmente a nível sinodal e nacional. A paixão por estes instrumentos reúne gerações que se dedicam com muita alegria para que essa tradição não se perca. Ainda vários grupos e bandas animam o público tocando músicas tradicionais, se apresentando na região e em vários estados.
Os concertinistas também mantêm viva uma grande paixão pela música composta para esse instrumento, que anima os casamentos pomeranos e festivais que atualmente vem crescendo e tendo a participação não só de homens, mas também de mulheres e crianças. O gosto pela concertina começa cedo e une em um só espetáculo várias gerações. A cultura pomerana é lembrada ainda por meio dos grupos de danças folclóricas, que com seus trajes e muita alegria representam as tradições de seu povo dentro e fora do Espírito Santo, apresentando-se em festivais de danças e eventos variados. Uma manifestação cultural importante no município é a Festa Pomerana. O evento retrata os costumes e as tradições do povo pomerano e atrai pessoas do Brasil inteiro que visitam Santa Maria de Jetibá nesta época para conhecer de perto a história desse povo secular. Ao longo dos 150 anos da imigração, se comunicar em pomerano ainda continua sendo um dos principais hábitos deste povo. Apesar da repressão durante a Segunda Guerra Mundial e no período que se segue, também houve a proibição da língua nas escolas. Eu já não falei que eu não quero que falem pomerano dentro da sala de aula. Onde crianças passaram por situações constrangedoras. Levanta esse braço. Hoje, graças a um programa voltado para o fortalecimento e a manutenção da língua pomerana, a publicação do Dicionário Pomerano-Português e a cooficialização do pomerano, essa língua materna faz parte da grade curricular das escolas municipais de vários municípios do estado. Entre os pomeranos, a língua é o elemento de maior importância na construção da identidade, em relação aos demais grupos germânicos e aos brasileiros. O povo pomerano mantém a cultura e a língua herdadas dos seus antepassados. No interior, ainda é comum encontrar aspectos que fizeram parte do dia a dia desse povo, como os moinhos de fubá e os quitungos, onde se fabrica a farinha. A arquitetura pomerana tradicional pode ser visualizada nas casas do interior e em várias construções em estilo enxaimel, janelas de vidro e varandas de madeira. As vendas ou bodegas do interior tiveram papel relevante na história do povo pomerano, onde os colonos adquiriam bens industrializados e vendiam seus próprios produtos. Algumas vendas ainda mantêm características próprias da época. A trajetória dos pomeranos
foi uma constante necessidade de se adaptar a novas realidades, recriando a sua cultura. Se lá, na Pomerânia, a sua história acontecia sempre em segundo plano, pois eram apenas diaristas e meeiros, aqui puderam aos poucos traçar a sua própria história. O Brasil não era a terra prometida onde emana leite e mel, a qual esperavam encontrar. Mas havia a possibilidade de reconstruir a sua história, de novamente sonhar. Os sonhos ainda estavam vivos, mesmo que no início isso custasse a vida de muitos, mesmo que a miséria estivesse no meio do caminho, tinham a certeza de que por fim viria o pão. Hoje é tempo de desfrutar das conquistas e das vitórias. As riquezas e as tradições culturais continuam preservadas. Com seu jeito dedicado e leal de ser, construíram o município mais pomerano do Brasil, Santa Maria de Jetibá. Hoje é possível dizer que a nova Pomerânia é aqui, pois os camponeses pomeranos reconstruíram nas montanhas capixabas a antiga pátria, por meio do trabalho, perseverança e dedicação.